amiga, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Como sempre, estou muito bem acompanhado pela desmistificadora dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas. Bem-vinda, Jo! Olá, Ivan. Logo você não vai ter mais vocabulário para as minhas apresentações, né? Eu já encomendei na Amazon o meu novo livro de dicionário de sinônimos e vou encontrar diversas expressões para te qualificar nas nossas entradas. Fala, galera, Mentes em Foco, estamos aí para mais um programa e hoje parece que nós vamos estar lá no metaverso. Você não vai falar que o programa de hoje tá incrível? Não. Aquele clichê nosso. Não, na verdade eu quero entender um pouco essa história de metaverso aí, né? Hoje o programa está incrível e nós vamos direto pro metaverso. Ou diretamente do metaverso. Não, quase, não, só quase. que não. muito em breve. Hoje nós estamos com o nosso amigo Hugo Rebelo. Obrigado, Hugo, pela sua presença. Deixa só, você já está apresentando o Hugo, mas a gente tem uma convidada especial hoje também aqui. Tem mais gente nesse podcast. Opa! Quem será que está no podcast hoje? Hoje, na vanguarda da nova geração, nós temos uma participação mega ultra especial. É a nossa querida e amada Maju. E aí, Maju, dá um oi pro pessoal. Oi. Vocês sabem que lá nos primeiros programas, nós tínhamos a participação especial da Maju lá do metaverso, né? Lá do metaverso, é verdade. Hoje a Maju tá aqui, ó. Se materializou aqui do nosso lado. Ela veio do metaverso pra cá. É especialista já em podcast, né? 10 episódios que ela acompanhou, segundo Já. ela. 10 episódios. É isso aí. A nova geração dos podcasts brasileiros, né? E aí, Hugo, quem é o Hugo, Ivan? Nossa, o Hugo tem um timbre muito legal aqui que eu curti. Ele é empreendedor serial. Gostei já dessa expressão, dessa forma, dessa definição, desse estilo. E além disso, ele é diretor de tecnologia da Companhia de Estágios, cofundador e sócio da inteligente Waybe, IndigoWay e Bluey. Bluey, pronunciei corretamente. Bluey, né? exatamente. Ele tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia, já atuou nas áreas de direito, educação, recursos humanos, foi responsável pelo desenvolvimento do sistema da Companhia de Estágios, que hoje é utilizado em larga escala por mais de 1,5 milhão de usuários. Se 10% desses usuários estiverem nos ouvindo agora, olha o tamanho da nossa audiência. É uma audiência considerável. Hugo, obrigado por estar aqui com a gente hoje, compartilhar um pouco da sua experiência, do seu tempo. Eu que agradeço. E hoje, João, nós estamos com o tema Seu Novo Escritório é no Metaverso. Nossa, metaverso. Essa é uma palavra que tem sido muito... quase um mantra quando a gente fala de futuro ultimamente. Sim. Mas assim, começando porque nós estamos com várias faixas etárias aqui nos ouvindo. Tem uma galera que já vive essa realidade, mas que ainda é minoria no Brasil. E tem uma galera que ainda está tentando entender o que é o tal do metaverso. O que é metaverso, Hugo? Na verdade, estamos todos tentando entender o que é o metaverso. Vamos juntos nessa descoberta. Sim, o metaverso é um conceito em construção ainda, né? Não tem uma definição canônica que diz que metaverso é isso, né? Na verdade, aí eu vou dizer o que eu entendo por metaverso, né? Eu entendo o metaverso como uma convergência de tecnologias mais imersivas, que seria um segundo estágio, ou terceiro estágio, como a gente costuma chamar, o terceiro estágio da internet, né? Em que há uma imersão mesmo nas interações e com a tecnologia. Então, o metaverso hoje, geralmente as pessoas pensam mais em metaverso com a experiência 3D, né? Imersiva. Você coloca um óculos e consegue... isso que eu imagino. Quando falo em metaverso eu imagino isso, mas acho que deve ser mais do que isso. É, muito mais do que isso. Na verdade, o metaverso, ele é uma convergência de N tecnologias, entre elas o próprio blockchain, vocês já devem também ter ouvido falar, devem conhecer blockchain, e a própria interação imersiva, ela é possível agora com uma qualidade muito melhor, por conta também da velocidade das redes, né? Agora com 5G, por exemplo, que isso é uma coisa que pro uso atual, digamos, da Web 2, da internet como a gente conhece, não é um grande gargalo, a gente consegue fazer muita coisa, a gente consegue aqui transmitir né, podcasts, vídeos e streamings em alta resolução sem problemas, mas quando a gente está falando de imersão mesmo, é preciso ter uma largura de banda e uma latência menor, para que não tenha aquela sensação de
de estranhamento, de delay, que nas experiências passadas, inclusive de próprio óculos de realidade virtual, dava um pouco de dor de cabeça, porque tanto o hardware que processa as imagens, quanto possíveis interações, tinha um atraso, e esse atraso incomoda. Então, agora com as tecnologias mais recentes, com Wi-Fi 6, com 5G, a gente consegue ter uma experiência realmente mais natural. E depois que você coloca um óculos, e depois acho que vale a gente falar mais sobre isso, sobre o hardware, mas você coloca um óculos, você se sente naquele ambiente mesmo. Então, quando a gente reproduz na TV, vídeos aí pelo YouTube, a gente reproduz aquela experiência de metaverso, parece uma coisa até meio infantilizada, uns bonequinhos ali e tal. Mas a experiência, quando você coloca o dispositivo, coloca o óculos, é completamente diferente. No início você ainda sente aquilo, mas daqui a pouco você se sente lá, você tá naquele ambiente. Então você conversa com as pessoas, o próprio áudio ele é tridimensional, então dependendo de quem tá falando, o áudio vem daquela direção, então você realmente se sente ali. Acho que isso é importante, né? O metaverso, ele é uma réplica da nossa realidade num ambiente digital. E aí eu preciso que a tecnologia tenha um tempo, ela seja suficiente para, de certa forma, enganar o nosso cérebro, porque ele está percebendo pelos sentidos. Então, se o meu visual, eu tenho uma percepção visual natural e eu coloco um óculos, ele tem latência, ele enrosca, eu faço um movimento com a cabeça, ele não acompanha, e aí você tem uma distorção, né, entre o que você acha que você está vendo, o que está acontecendo. Acho que deve gerar uma confusão, na verdade, não fica um processo natural. Acho que o metaverso, para acontecer, tem que ter uma sensação de naturalidade. Sim. E até o som é importante, então. O som é muito importante, e tem um detalhe que muita gente não percebe quando vê as pessoas com aqueles óculos, é que aqueles óculos, eles também possuem câmeras externas, pelo menos os óculos mais recentes, eles possuem câmeras de forma que eles conseguem captar o movimento das mãos, por exemplo, e reproduzir no ambiente virtual. Então eu consigo, né, dar um tchauzinho aqui e o meu avatar, meu bonequinho vai dar um tchauzinho também, e praticamente sem delay. Então a experiência toda é muito interessante. Assim, e onde fica esse tal o metaverso, né? É uma única plataforma? Existem várias plataformas? Como que eu faço para entrar para o metaverso? Não, existem várias plataformas. Existem, e algumas delas, na verdade a maioria delas hoje ainda é desconectada, mas o que eu acredito que vai acontecer, e eu aposto mais nessa direção, que é de interoperabilidade, né, padrões abertos de interoperabilidade entre as plataformas, de forma que uma converse com a outra, interaja com a outra, e a gente crie realmente uma coisa toda linkada. Mas existem várias plataformas, então a gente pode falar do Decentraland, tem Roblox, tem a própria Meta, tem o ambiente deles, que a gente utiliza bastante. Então são várias plataformas de metaverso. Mas eu acredito que a tendência é que isso se unifique. E o caminho pelo qual essas diferentes plataformas vão se unificar, eu acredito que seja por meio dos blockchains, que são redes distribuídas e públicas, sem uma autoridade central, de forma que há, de certa forma, uma democracia nas decisões tomadas, porque é preciso ter um consenso da maioria para que se implemente algo novo, para que tenha alguma mudança substancial. Então a gente cria uma plataforma que interconecta tudo. Então, voltando sobre a definição do metaverso, é uma coisa realmente em construção, mas a tendência é que aos pouquinhos, né, com novos hardwares, novas tecnologias, novas redes, e todos esses recursos se interconectando, isso vai acontecendo de forma natural. Então, eu acho interessante também dizer que o metaverso não é assim, estamos no metaverso, chegamos no metaverso, é uma coisa que está sendo construída já há bastante tempo, aos poucos, passo a passo, e vai se tornar também aos poucos natural. Assim como hoje a gente acha natural a internet. Eu lembro que há não muito tempo a gente dizia, eu vou entrar na internet. Ninguém fala mais isso, né? A internet está aqui. Já estou na internet, né? Na internet. É impossível sair dela, acho. Exatamente. Então, o metaverso eu acredito que vai ser a mesma coisa. Estaremos imersos, quando a gente perceber, a gente vai olhar para trás e falar, lembra, a gente nem falava em entrar, ou melhor, a gente falava em entrar no metaverso hoje,
Seria como uma continuidade da nossa realidade, ou faz parte, é conectado, o mundo físico e o mundo virtual, eu estou me relacionando em ambos ali. Exato, e essa fronteira vai ficando cada vez menos clara, né? E te ouvindo falar agora, eu me lembrei de uma fala do Murilo Gun. Ele diz assim, existem 3 tipos de pessoa, né? Aqueles que estão desbravando, estão iniciando o processo, que eu acho que é bem o perfil do Hugo mesmo, que tá ali no começo. Existem aqueles que falam, nossa, o negócio tá dando certo, então eu vou entrar, que é quem tá no meio do caminho. E tem o terceiro, né, os terceiros da fila, que é assim, nossa, será que isso vai vingar mesmo, né? Será que a próxima realidade é este o processo, né? Então eu acho que também e que vão existem... acabar sendo engolidos em algum momento por isso. E aí, assim, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque... Nós falamos sobre a companhia de estágio, né? E hoje vocês já realizam processo seletivo dentro do metaverso. Como Sim. que é isso, Hugo? Como que você jogou a galera lá dentro? É porque dentro desse processo, lembrando que tem esses 3 públicos, né? Que eles estão ali, uns já estão lá dentro, outros estão pensando se vão entrar e outros estão lá atrás ainda, falando, será que isso vai vingar? Então, como que é isso? E vocês acham que não foram contratados? Quero te ouvir falar um pouco sobre isso. O que nós percebemos é que a maior parte das pessoas, dos candidatos, ainda não tinha tido experiência com o metaverso da forma como nós proporcionamos ali na nossa experiência. Então, eles ainda não tinham testado os óculos, pelo menos não na qualidade que a gente apresentou, né? Então foi uma grande surpresa para eles e todo mundo adorou. Realmente impressionante, assim, tem que experimentar, não adianta Então isso foi feito na sede da companhia de estágios, eles Sim. vão lá e vocês proporcionaram essa imersão. Exatamente. Então, nós, em processos seletivos, a gente seleciona os finalistas, né? Vão para uma entrevista presencial. Na verdade, é presencial mesmo. Por enquanto, a gente separa os candidatos em diferentes salas. E cada um coloca um óculos e aí segue a entrevista normalmente. Isso tem muitas vantagens. Uma delas, acho que é muito importante, principalmente pensando nesse público que são candidatos a vagas de estágios, são pessoas que não têm experiência profissional e muitas vezes ficam muito nervosas. Todo mundo fica nervoso quando está sendo entrevistado, né? Mas imagina você... Mas você tá super natural aqui com a gente, viu? Eu tô um pouquinho nervoso. Então, essa experiência do metaverso quebra um pouco essa barreira, deixa eles mais tranquilos e a gente consegue avaliar realmente as competências deles, né? E sem a barreira do nervosismo, que atrapalha muito. E eu imagino, Hugo, que o metaverso deve trazer novas oportunidades, porque se fosse só para fazer exatamente a mesma coisa que já acontece no mundo físico, fala por quê, né? Mas eu imagino que tendo essa perspectiva digital, você pode trazer outras dinâmicas que não são possíveis no modelo tradicional. Outros testes, você pode criar efeitos, acho que você cria muito mais perspectivas, né, dentro do projeto de entrevista desse candidato. Sim, né, as possibilidades são literalmente infinitas, porque só para dar uma noção de quão isso realmente é poderoso, no metaverso a gente tenta criar uma realidade paralela, similar à realidade convencional, vai. Mas a gente não tem as restrições físicas, né? Nada te impede de você voar, de você fazer... Então, sabe o que eu imaginei aqui? Tem aquela clássica pergunta do RH, né? Se você fosse um animal, que animal você seria, né? Falei, eu seria uma girafa. Pois bem, agora tu és uma girafa. O que você vai fazer agora? Não, mudou o avatar. É porque essa pergunta, né, da década de sei lá quando, né? Nós descobrimos que ele continua fazendo ainda. É curioso isso também, né, sobre os processos seletivos, que a gente vê que tem algumas empresas ficam paradas no tempo, inclusive nas perguntas, e outras consideram toda a evolução tecnológica. Né? Sim. Então, na verdade, assim, eu tô ouvindo vocês falando, né, conversando um pouquinho aqui sobre todos os processos, virar girafa e tudo mais, mas assim, eu fico até pensando num passo anterior. Como é que foi a implantação desse projeto? Porque vocês já tinham, né, a companhia já rodava, já tinham vários... Como é que foi esse processo de implantar esse projeto? Sim. Primeiro, a gente já estava pesquisando há algum tempo sobre isso, mas em laboratório, né, com um time de tecnologia.
E em um determinado momento a gente decidiu que a gente ia testar, ver como é que isso ia se comportar na prática, né? E aí investimos bastante, compramos os equipamentos, né, os melhores que tinham no momento, e aí percebemos também algumas barreiras de tecnologia, como eu mencionei, da latência. A gente percebeu que colocar 2 óculos, 2, 3 pessoas ali usando ao mesmo tempo, ainda a nossa infraestrutura dava conta. Mais do que isso, começava a ter alguns gargalos de rede, começava a ter latência. A gente teve que fazer uma atualização de toda a nossa rede, né? A gente adotou o Wi-Fi 6, que permite uma maior densidade de dispositivos no mesmo roteador e também menor latência. E aí, com isso, a gente conseguiu superar mais essa barreira. E foi isso. Aí, inicialmente, testamos com os nossos colaboradores de diferentes áreas. E uma vez que a gente sentiu segurança nisso, passamos a chamar os estudantes e executar o teste mesmo. Fazer os pilotos. Fazer os pilotos, exatamente. Essa é a palavra. A gente iniciou o nosso projeto piloto com os candidatos reais. E, assim, desde o início a gente já tinha consciência que não daria para fazer isso de larga escala por conta da barreira até de custo dos equipamentos, né? Não é barato ainda. Então isso é uma coisa também que eu acredito que com o tempo vai ficar cada vez mais barato e terão novos dispositivos. Porque se você vai fazer uma videoconferência, hoje a tecnologia já é muito disseminada, você fala, tô te mandando o link, e a pessoa vai conectar, ela vai fazer a videoconferência com você. Agora, se eu te disser, olha, eu tô te mandando o link, entra aqui no meu metaverso um minutinho que a gente vai fazer uma entrevista ali, quase ninguém acho que deve ter esse acesso hoje ainda. Sim, exatamente. Então com o tempo as pessoas acho que vão adquirindo novos dispositivos mais baratos e podem permitir essa experiência do metaverso sem que tenham que se deslocar pro escritório. Para você ver o potencial desse mercado, Jô, chamei aqui uma pesquisa da Relações Públicas e Comunicação Corporativa Fleischmann Hillard, acredito que seja assim que se pronuncie. Ela fez uma pesquisa mostrando que o metaverso ele já desperta o interesse em 49% dos brasileiros. Então, praticamente metade da população já está interessada nesse bichinho, nessa palavrinha. Agora, o número de brasileiros que efetivamente, segundo os dados deles, transitam ou já tiveram alguma experiência concreta de metaverso é de apenas 6% ainda. Então, você tem um oceano gigantesco ainda de crescimento. E agora com a vinda do 5G, que vai fortalecer muito a oportunização de experiências, né, relacionadas a metaverso, eles acreditam que o mercado vai movimentar até 2024 4 trilhões de reais. Pouquinho. Uma pequena cifra. Quanto que é o PIB brasileiro hoje, será? O PIB brasileiro hoje é de 1,4 trilhão de dólares. Então, praticamente, o PIB brasileiro um pouquinho menor do que o PIB brasileiro até 2024 só em metaverso. Olha o potencial econômico e financeiro disso. 2024, a gente já tá quase 2023, Sim, daqui um ano e pouquinho. É um absurdo. Porque enquanto vocês estão aqui falando, eu sou a parte dos 49 aí dos brasileiros. Que 49, tô aí dentro desses 49%. Legal. Pelo menos você não tá no fim da fila como é ali que eu dizendo, posso não vai dar trazer pra certo. minha realidade esse processo? Eu não tô no final da fila, tô no metade. Sou do meio. Sou o pessoal do meio. E assim, então essa questão dos equipamentos foram um dos principais desafios que você enfrentou para implantar a questão da rede. Esses foram os maiores desafios do projeto. Sim, os equipamentos e também como seria a dinâmica, né? Porque aquilo, como a gente falou, tem um mundo de possibilidades, né? Como seria aqui, qual rede a gente utilizaria, de que forma. Então fizemos alguns testes e a gente chegou num desenho que funcionou bem. E é um desenho simples, assim, é parecido com como nós estamos aqui. Então tem uma mesa e cada um com seu óculos, mas a gente, como eu disse, né, a gente separou as pessoas, mas no metaverso estávamos todos na mesma mesa. Isso nos testes, né? E nas entrevistas, eventualmente uma ou duas analistas que entrevistam o candidato. Mas é numa mesa, assim, as pessoas ficam bem à vontade. Hugo, agora a pergunta é de leigo também, tá? Me diga se faz sentido. Eu vejo também questões relacionadas à realidade aumentada, acho que é a expressão, quando você tem, exemplo, aqueles óculos da Google que trazem elementos virtuais para o seu campo visual do mundo físico. Sim. Isso tem conexão também com o metaverso ou não? São coisas muito diferentes? Tem total conexão. Como eu disse, os óculos que nós utilizamos, eles possuem câmeras e essas câmeras
conseguem mapear o mundo externo, como as nossas mãos, né, como eu disse, e isso é uma forma também de realidade aumentada, né? Só que é uma coisa inversa, né? Sim. Porque quando a gente fala de realidade aumentada, geralmente a gente consegue trazer pro mundo físico informações virtuais. Nesse caso, Pokémon, por exemplo. Um Pokémon na mesa dançando. Nesse caso é o contrário, né? A gente traz já para aquela imersão virtual algo do mundo físico, né? E então tem tudo a ver, e eu acredito que a tendência seja mais por esse lado. Eu acho que com o tempo a gente vai ter dispositivos, óculos, por exemplo, mas não óculos aqueles grandes, porque ainda não é muito confortável, ele é um pouco pesado. Você ficar um pouquinho com ele, tudo bem, mas passar o dia inteiro com aquilo não dá, né? Sim. Até tem limitações de bateria também, não dá para passar o dia inteiro sem recarregar. Então eu acredito que com o tempo a gente vai ter óculos, por exemplo, como os óculos convencionais, mas que vão conseguir trazer informações adicionais do metaverso, entre aspas, né? Mas da internet, das informações digitais. O que eu imagino, por exemplo, eu andando na rua com óculos desse de realidade aumentada, talvez seria a palavra. Eu chego no estabelecimento e aí eu tô vendo ele fisicamente, só que aparece um plug aqui, assim, tipo, quase como aquele Google Maps que a gente tem. Fala, eu clico aqui, mano, com a minha mão, ele abre uma descrição do que tem naquele estabelecimento. Se for um restaurante, eu posso ver o cardápio ali na hora. Eu tô interagindo mundo virtual e mundo físico ao mesmo tempo. E se eu entro e falo, olha, tem uma sala aqui que é só no metaverso, só no ambiente digital. E aí eu posso, de repente, imergir para uma sala que não tá ali fisicamente, mas que eu posso daí estar com o meu avatar e fico no mundo físico. E sabe, tô transitando nas duas coisas sobrepostas, uma sobreposição de realidades. Sim, exatamente. E aí, olha o mar de possibilidades que isso abre, né? O seu óculos já pode trazer recomendações com base nos seus gostos, né? Aquilo que previamente você já ensinou a máquina que você gosta. Isso. Então, você não precisa percorrer todo o menu. Ele já selecionou. Provavelmente você vai querer isso aqui. É claro, deixa abertas outras possibilidades. Pode ter um atendente virtual ali, né? Uma inteligência ali dizendo, olha, Ivan, como eu sei que você gosta de camarão, a gente tem hoje um gratinado aqui maravilhoso pra te servir. Dá pra sobrepor as realidades, realmente. Sim. Né? E você vê que faz sentido tanto para o consumidor quanto para o estabelecimento, né, de marketing. Já leva ali o consumidor rapidamente para aquilo que ele provavelmente vai querer consumir. E como é que foi a aceitação dos entrevistados, né, dos candidatos ali que participaram desse processo? Não poderia ser melhor, assim, o pessoal fica realmente maravilhado, é impressionante, o pessoal gosta muito. Ainda mais essa nova geração, que né, o pessoal de estágio, trainee, tem uma idade ali que tá preparado para isso, né? Essa era uma pergunta que eu tinha. Vocês trabalharam só com o público mais jovem, assim, menos de 25 por ser estágio, ou vocês já experimentaram também com o público mais sênior, mais experiente? Já experimentamos. No caso específico do processo seletivo, é mais o público mais jovem, geração Z. E eles já estão muito acostumados com tecnologia, então, para eles, eles gostam muito, mas também não é uma grande surpresa, não é nada disruptivo, mas eles adoram mais a experiência. Olha que chato, né? Pra eles não foi uma grande surpresa. A gente fica aqui babando, né? E fala, ó, o tiozão ali, né? Isso é uma coisa que a gente pensa bastante na companhia de estágios, que a gente não pode se desconectar do nosso público-alvo e que começa a ficar cada vez mais distante das lideranças, né? Sim. Então, eu não sou também muito mais velho, mas já tem uma boa diferença aí dos candidatos a estágios, ali, que estão com 18, 19 anos, 20 anos. Então, eles têm uma experiência, uma vivência que é diferente da minha. Então, experiências de consumo, experiência de jogos, né? Essa geração, eles jogam muito. Eu lembro que quando eu era mais novo, mais os meninos que gostavam mais de videogame, jogavam mais. Hoje, percebe-se que todo mundo, as meninas adoram também videogame e participam de campeonatos e são tão boas quanto os meninos. Não tem mais essa diferença. Sim. E então isso faz com que eles vejam com maior naturalidade esse tipo de coisa. Hugo, eu ia pedir uma visão sua com relação a alguns pontos. Eu pesquisei um pouco assim, vantagens e desvantagens, aquelas pesquisas bem do tiozão, geração Y mesmo. YX a minha. Eu sou X, se você acha que eu sou já X também. Bem geração X mesmo, vai lá dar uma gulgada lá para descobrir. Eu achei interessante que você trouxe a questão de não ter regulamentação, ser um ambiente ainda mais livre, né? É colocado como uma das forças do metaverso, mas também é colocado como uma possível vulnerabilidade, essa ausência de regulamentação. Sim.
Mas sabe o que eu pensei aqui, Jô, também, que eu achei bem interessante, e Hugo? Nós estamos falando sobre ausência de limites, né? Então eu posso propor experiências sociais muito interessantes aqui, porque se eu consigo criar essas realidades, porque essa questão de ausência de regulamentação parece meio questão utópica, meio... Então aí você vê o pessoal que defende, por exemplo, olha, eu acredito numa sociedade anárquica, sem controle e tal. O pessoal fala, não dá pra experimentar isso, né? Teria que... Cara, então eu poderia criar uma sociedade no metaverso com um grupo de pessoas lá e falar, olha, aqui nós vamos viver um experimento de uma sociedade anárquica. Sim. Não vai ter regulação. Bora, façam o que vocês quiserem aí no mundo digital, porque no pior dos cenários a gente desliga todo mundo e acabou. Sim. Vamos criar um outro grupo aqui para fazer uma experiência de um governo central extremamente forte, rígido, comunista puro. Vamos criar um governo intermediário também, um outro... Eu posso criar vários experimentos ali acontecendo, coexistindo e vendo qual sociedade se desenvolve melhor, qual cria melhores patamares de sucesso, de qualidade de vida, saúde, educação, onde as pessoas são mais felizes, menos felizes, porque em alguma eu vou ter, de repente, coisas acontecendo ali, vendo na prática o que hoje só é experimentado num exercício de raciocínio, né? Sim. O metaverso viabiliza esse tipo de teste. Mas, infelizmente, sobre esse caso, né, de testar um ambiente anárquico, acho que a gente já teve algumas experiências assim na internet. Teve? Sim. Conta pra gente aí. No metaverso, mas como exemplo redes que são absolutamente não moderadas. Qualquer um posta qualquer coisa. E o resultado disso, infelizmente, não é bom. Não costuma ser bom. Não costuma ser bom. E começa a aparecer de tudo, coisas assim terríveis. Então, na verdade, essa é uma experiência que já mostra que esse tipo de sociedade não dá certo. Aparentemente não. Os extremos são sempre complicados, né? Porque existem várias redes, até hoje existe no ar redes praticamente sem moderação e que, assim, não recomendo visitarem. Assim, não vai ver coisa boa lá. Não vê coisa boa. Deep Web. Esse tipo de coisa, Deep Web, esses chains, né, tem uns sites chamados de chains, tem muita coisa ali que, por não ter nenhum filtro de imagens e conteúdo, o pessoal coloca coisas absurdas, assim. Então, eu acredito, não vejo por que seria diferente numa experiência de metaverso imersivo. Então, abusos de todo tipo. Então, infelizmente, eu acho que a humanidade carece de algum controle. E na verdade, assim, né? A gente não pode esquecer que é um processo digital, sim, mas o que tá por detrás de toda essa plataforma são seres humanos, né? Sim. E os comportamentos dos seres humanos vão ser reproduzidos ali dentro desse mundo digital e talvez de uma forma até um pouco mais... essa palavra é ampliada, assim, né? Mas com mais... uma realidade aumentada, né? Você vai acabar tendo padrões de comportamentos ali, talvez mais exacerbados do que você teria na sua vida real, que você acaba né? Porque ali você tá no avatar, você pode colocar algo diferente que não consiga te caracterizar e você pode ter padrões de comportamentos ali que talvez na sua vida real, em função de tudo que você vive, você não teria. Então, real, a gente não pode achar que ali vai ser o mundo perfeito, porque provavelmente, se não tiver algumas regras, a chance de não ser é grande, né? Sim. A gente experienciou isso também, mesmo nos fóruns de internet, lá atrás, tinha os trolls, né? O pessoal que entrava só para provocar os outros, para xingar e para, enfim, atrás de um avatar também, de certa forma, né? E aí parece que o que tem de pior ali das pessoas acabam externalizando porque é o anonimato, né? Quando tem anonimato é complicado. E você sabe que assim, eu tô conversando aqui, não consegue sair da minha mente aquele filme, número 1, acho que é esse. Aquele do pessoal que vai pra realidade. Que tem jogador número 1, acho que é o jogador número 1, Sim. Nossa, eu não consigo. Se você não assistiu esse filme, aqui, mas assista, porque eu acho que é um filme que começa a trazer uma proximidade com esse assunto, né? Metaverso. Pra quem nunca ouviu, né, e nunca assistiu, acho que é um filme bem interessante. Jogador número 1. Jogador número 1. E por incrível que pareça, eu não assisti esse filme ainda. Não assistiu? Mas todo mundo fala dele e realmente, pelo que me dizem, parece dar uma ideia talvez pra onde a gente tá indo, né? Nossa, no final, a hora que ele morre, eu acho... Na verdade, eu acho que assim, é um filme muito interessante, sim, de assistir, até porque ele traz pra mim, assim, várias reflexões, aspectos comportamentais, né, valores, né, o que você valoriza, e aí tem vários pontos ali que
traz uma reflexão. E se você é executivo da Warner e deseja patrocinar esse programa, entre em contato com este número. Hugo, e você acredita que essa é uma variável assim que é possível para as empresas, né, para os empresários, para quem está aqui nos ouvindo também? Eu quero tornar concreto. Beleza, curti, ouviu o que o Hugo falou. Como tornar isso concreto pelo lado das empresas? Das empresas. Acho que tem que ver caso a caso, né? E realmente eu vejo sempre um paralelo com o que aconteceu com a internet, com a evolução da internet. No início também as empresas demoraram um pouco para entender como podiam utilizar aquilo em seus respectivos negócios. Mas aí, naturalmente, uma pessoa começa a fazer um teste, uma empresa começa a fazer um teste, outra empresa começa a fazer outro teste, aí Vai disseminando e fazendo mais sentido, e cada experiência que se faz abre espaço. Pessoas têm insights e novas ideias para serem construídas em cima daquilo. Então é uma coisa realmente colaborativa, mas aos poucos. Então, hoje eu acho que assim, metaverso não é para qualquer empresa, não é... Se tem uma empresa... Enfim, não vou ficar citando valores, senão daqui a pouco, amanhã, aparece alguém utilizando o metaverso, né, nesse mercado e não vai dar certo. Mas eu acho que tem... cada caso é um caso, mas eu acho que tem muita oportunidade aí já para diferentes ramos. Só pensar no nosso caso, por exemplo, uma empresa de RH utilizando metaverso. Talvez isso, se perguntasse para pessoas de outras áreas, não ia imaginar que uma empresa de RH estaria utilizando na prática, com sucesso, metaverso. Então, eu acredito que em diferentes áreas há oportunidade, sim. Eu acho fantástico a área de recursos humanos já estar dentro, né, dessa tecnologia. Então, hoje em dia, o RH é um dos segmentos que mais puxam a tecnologia hoje para diversas aplicações. Uma boa parte dos nossos entrevistados aqui são de empresas, startups voltadas ao setor de desenvolvimento humano, metaverso agora com você, mas RS mais tradicional, vivendo perfil, felicidade corporativa. Nossa, tem muita coisa legal. Hoje o RH ele tá buscando, ele bebe na fonte da tecnologia muito fortemente. Sim, é curioso porque o RH era conhecido por ser uma área mais tradicional. E agora realmente acelerou. Eu acho que assim, até volta naquela questão do conceito das empresas elevadas, né? Que tem até um termo aí, que é as empresas elevadas que vão liderar o mundo, né? Que vão liderar aí nos próximos anos, não liderar o mundo, na verdade talvez já liderem, inclusive, mas assim, é que na era da Revolução Industrial o foco era em produtividade, né? Nós tivemos uma era em que as pessoas ficaram no centro, né? Então a era das empresas mais humanizadas, pessoas no centro, e agora nessa nova era das empresas elevadas, aí a gente tem pessoas no centro, mais tecnologia, né? Então, se você tem como as áreas de RH e olhando para pessoas, somado à tecnologia, realmente é um resultado extraordinário, né? Hugo, muito obrigado pela sua participação hoje com a gente. Arranhamos a superfície aí do metaverso, mas acho que para mim, pelo menos, hoje eu saio com um pouco mais de clareza sobre o que é. Todos nós estamos aprendendo, como você comentou. Sim. Mas acho que se tornou um pouco mais claro. E qual a sua mensagem para a galera que está nos ouvindo, quem está procurando pelo seu estágio? Como é que eles te encontram a companhia de estágio? Bom, a companhia de estágios, o site é www.ciadestagios.com.br. Lá a gente tem um mar de possibilidades de vagas abertas para diferentes áreas. E, bom, o meu LinkedIn vocês podem procurar por Hugo Rebelo, podem me encontrar por lá. E também gostaria de convidar o pessoal a conhecer a Blui, que é a startup que fundamos, né, da Indigo junto com a companhia de estágios. O site é blui.com. Blui com Y, né? Com Y, bluy.com. Então, quem estiver procurando o estágio ou uma recolocação, vocês conseguem atender, né? Exatamente. Pela companhia de estágio ou pela Blui. Pela Blui vocês Isso. conseguem atender. E como é que tá hoje? Na verdade, a gente tá quase finalizando, mas assim, o processo, né? As pessoas encontram vocês ali e todo o processo está sendo feito pelo metaverso. Como é que eu me preparo? Me candidatei ali, vocês vão entrar em contato e como é que eu me preparo para esse processo? Ainda não são todos os processos, são alguns. Então, hoje a grande maioria dos processos ainda não envolve metaverso. Então, é um processo que o candidato se inscreve na plataforma, tem as etapas do processo seletivo e, eventualmente, algumas vagas
nas etapas finais, que costumam ter uma entrevista por metaverso. Tá. Então não é garantido, não é toda vaga que vai ter. Não, eu tô perguntando porque às vezes as pessoas têm uma certa preocupação, né? Ah, como eu me preparo para ir para um processo seletivo? E de repente a gente tá aqui falando do metaverso e falando que lá utiliza, isso pode gerar uma certa ansiedade e uma preocupação. Então fique tranquilo que não são todas, e se tiver mais à frente do processo, né? Sim, mais à frente. E como eu disse, na verdade é mais tranquilo uma entrevista no metaverso do que fora. Você sente mais à vontade, é muito natural. Depois que você coloca o óculos, dos primeiros minutos é um pouco estranho, mas depois que você se ambientou, você se sente realmente confortável, e não fica preocupado com detalhes também, minha roupa, não sei o quê, porque você sabe que seu avatar vai estar ali sempre apresentado. Vai estar arrumadinho, cabelo penteado. Isso, cabelo penteado. Então, você consegue focar no que interessa, que é você expor suas competências, suas habilidades. Então, eu acho que realmente não precisa se preocupar. É mais fácil, é mais tranquilo uma entrevista em metaverso do que no mundo real. E esse é o objetivo nosso aqui, é desmistificar esse processo também, né? Maju, porque como é algo que é novo, pode gerar essa ansiedade. Então, você já desmistificou isso pra gente. Maju, vamos dar uma volta lá no metaverso? Eu não entendi nada. Vamos passear no metaverso? Sim. Oba! Muito bom, gente. Muito obrigada pela contribuição, viu? Muito pelas informações, por clarear, compartilhar um pouco do seu conhecimento por compartilhar com a gente. com a gente. Obrigado, foi um prazer. Valeu, Ivan. Valeu, galera Mentes em Foco. Vocês já sabem, toda segunda-feira é dia de Mentes em Foco. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Obrigado. Até Obrigado, mais. pessoal.